Oi, meu povo lindo, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Mônica França e você está no canal Esquizofrenia. Gente, hoje tem entrevista. Entrevista com meu excelentíssimo esposo, que já foi crente, que já participou de igrejas evangélicas, e eu vou fazer algumas perguntas que vai ser interessante as respostas dele. Então, venha comigo. Oi pessoal, eu me chamo Deco e estou no canal Esquizofrenia. Gente, falando a respeito de religião, né? Eu fui convidado, né, a falar o que eu acho, né, a respeito do sistema religioso, até porque eu vim desse sistema. E eu quero falar um pouco da minha trajetória sobre religião. Bem pessoal, eu participei de 3 igrejas, que eram 3 igrejas pentecostais, que foram a Assembleia de Deus, foi a Brasil para Cristo e a Igreja da Fé. E dentre elas, qual a diferença entre elas? A diferença é que o texto bíblico ele está lá escrito em português da forma que sempre esteve, né, no nosso idioma português. Só que cada pastor, cada doutrina religiosa, eles tentam pregar de sua própria forma. E quando a gente vai perceber, foge do texto, foge do contexto, eles realmente não estudam e realmente vira essa salada de fruta aí. E se caso o líder da igreja precisar de algum dia para fazer essa mesma pregação, ele já muda o texto ali completamente da forma que falou há 1 mês ou há 2 meses atrás, né? E coloca o assunto de que a palavra de Deus se renova. Aham. Eles Quer usam dizer que isso. quando eles querem usar o próprio texto para encaixar num objetivo que ele quer alcançar, ele diz que a palavra de Deus se renova. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Eu consigo fazer uma pregação sobre a mulher do fluxo de sangue, dependendo da época, da ocasião, das pessoas, das minhas ovelhas. Vamos supor que eu seja pastor. E eu, como pastor, eu sei mais ou menos a vida de cada um que ali se encontra. Então eu consigo montar um texto para determinada pessoa que está naquele local. É uma forma de manipular as pessoas, né? É verdade. Uma vez eu ouvi pregação sobre o fluxo de sangue, né, da mulher do fluxo de sangue, que, aliás, várias vezes até. Uma foi a pessoa queria, como é que se diz, falar sobre o exemplo, no caso da mulher que ela procurou médicos, ela disse que procurou curandeiros, que você deveria procurar Deus e não outras religiões ou macumbeiro. Tu estava comigo, verdade, né? Nesse dia, gente, e realmente Que a gente ficou um olhando para o outro, sem entender, né? falou porque procurou macumbeiros, feiticeiros da época e procurou isso. E sobre essa pregação, essa simples pregação da mulher do fluxo de sangue, eu já ouvi dezenas, milhares de pregações totalmente diferentes, que aí tem como manipular 100%. Eu já vi uma também que a pessoa tem que esperar no Senhor. Ela ficou não sei quantos anos sofrendo, mas só no Senhor que ela teve a cura. Porque tão somente tocou nas vestes. Isso aí é uma Isso manipulação. dá muito pano para manga, né, não? Dá muita pano para manipulação. E outra coisa, a Bíblia ela é escrita em português. Aí eles não aprendem, assim, eu não sei, né, se tem um pouco de escolaridade, eu não sei, né, se eles não procuram ler gramaticamente a Bíblia correta, ponto, vírgula, acento, isso, aquilo. Sai lendo de toda forma, atropelando tudo, porque é a forma de manipular as pessoas. Mas tu queres saber também, eu acho que quando a ovelha, né? Não os pastores, a ovelha, quando ela começa a ler a Bíblia e se depara com certos pontos que você pode dizer, não entendi. Não, mas isso deve ter alguma explicação. Se cai numa situação assim, que, por exemplo, que Deus mandou matar, criança. Como é que essas pessoas, não sei, no teu caso, por exemplo, tu chegasse a ler esse tipo de coisa ou tu ia para a igreja e não lia a Bíblia? Como é que é? Aliás, eu não li a Bíblia porque tem a escola dominical, né? Que aí os líderes, né, religiosos, eles induzem com que as pessoas tenham estudo bíblico dentro da igreja, né? Determina algum dia da semana. Nas igrejas que eu ia era sempre aos domingos.
E ali ele dá o estudo, ele forma o cabeçário, ele forma o tema, ele forma o tópico, tudo para prender as ovelhas e deixar ela manipulada para fazer de uma forma com que essas pessoas não tentem ler nem pesquisar por conta própria. Do tipo assim, eles acham, o meu pastor, ele explica tão bem que eu não, nem preciso ler, né? É a manipulação. E eles falam de uma forma, só te interrompendo um pouco, eles falam de uma forma, por exemplo, se é dia de domingo, né, que é a escola dominical, e eu vou para outras igrejas, aí realmente eu vou, quando eu chegar dessa igreja, o pastor vai me chamar a atenção de dizer, na sua igreja tem trabalho. Então, se na sua igreja tem trabalho, aí o pessoal, ele passa a dizer, se na sua igreja tem trabalho, o que é que você vai fazer na igreja, em outra igreja? Mas isso é o medo de eu ir para outra igreja e perceber que a pregação do outro pastor me convenceu ao ponto de saber que a igreja que eu faço parte, ela não é coerente com as escrituras que tá ali. Então é uma manipulando a outra, é uma máfia tremenda isso aí. É briga por ovelha. É briga por ovelha. Tanto é que a intenção do dízimo para eles lá, para a igreja lá, eles gostam quando são casais. Porque se é uma pessoa só, é um dízimo. E se são duas pessoas, são dois dízimos. Depende. E os dois trabalham. Só, né? Se os dois trabalham. E se os dois trabalham, são dois ao mesmo tempo. Porque em Malaquias 3:10, se a gente for ler, a gente vai ver que não é da forma que os pastores explicam, não. Ele ludibria aí, lê da forma dele, né? Trazer todo o dízimo na casa do tesouro. Só que Deus, se Deus é o dono do ouro, da prata, ele não precisa de mais. Na minha concepção, todos os pastores do mundo deveriam trabalhar, comer do suor do próprio rosto. Por que só as ovelhas comem do suor do próprio rosto e os filhos dos pastores estudam em escolas particulares? Isso aí é errado. Aí meu filho vai para uma escola do governo, né? E o filho de um pastor vai para uma escola particular com o meu próprio dinheiro, com alguma porcentagem. Não é com o meu dinheiro, que eu não vou conseguir pagar uma escola com o meu dinheiro, mas juntando o dinheiro das ovelhas inteiras, né? Alguma porcentagem vai. Então, quer dizer, agora esses dízimos, né? Que normalmente tem que ajudar a viúva, tem que ajudar o órfão, ou até o estrangeiro, né? A pessoa que está passando, digamos, andarilho. E a igreja que tu participava, ela ajudava bastante as ovelhas? Nunca vi ajudar ninguém. Eu nunca vi nenhuma dessas três que eu falei no início. Nunca vi ajudar ninguém. Porque a minha avó, ela fazia parte da Adventista dos Sétimos Dias. E todo final de mês vinha lá um cobrador, né? Pegar o dinheiro do dízimo dela. Mas por que não pagava na igreja, não? Porque ela não andava, ela era deficiente. Ok. Então, mas não perdoava o dízimo. Né? E outra, além dela não andar, ser deficiente, que a Bíblia diz que era para ajudar, né? Os deficientes, os órfãos, ela ainda era viúva. Nossa. Mas poderia dizer, irmã, não dizime. Né? Mas como eles levam Malaquias da forma deles, que é para roubar o dinheiro das pessoas, a minha avó, pessoal, ela dizimou 60 anos da vida dela. Veja a quantidade de anos, 60 anos. E ela estava precisando de uma cadeira de roda. Por que todos os irmãos da igreja não se juntaram, fizeram uma cotinha e compraram uma igreja para minha... E compraram, aliás, uma cadeira de roda para minha avó. Agora, mas na verdade não era nem precisava os irmãos se juntar, porque aí é de novo tirar lã de ovelha. Porque, na verdade, era para o pastor sozinho pagar. Pela quantidade de dinheiro que ele ganha do dízimo. Exatamente. Né? Se ele já arrecadou das pessoas todas, por que a igreja, os irmãos, têm que ajudar a tua avó? Eu estou dando um exemplo. Você está 100% certa. Eu estou falando só direcionado ao dízimo. Isso. Claro que eu acho que os irmãos, por amor ao próximo, também poderiam se mobilizar, né? Isso aí eu acho legal. Já que a igreja não faz nada...
eles fazem isso. Realmente eu nunca cheguei a essa conclusão de ter pensado dessa forma. O próprio pastor, ele sozinho poderia tirar do dinheiro Com dele certeza. e ajudar. Porque, Com como certeza. você falou, né, o amor ao próximo. E não existe amor ao próximo. Sem ninguém falar ali. do que se ele é o pastor como a Igreja Católica chama o padre, é o pai, é o líder. Então ele que já teria que começar a dar o bom exemplo, Isso, né? se por acaso a ovelha está com sede, ele não vai dar água à ovelha, Pois nem vai é. alimentá-la. Pois é. Bem, tu por acaso já ouvisse falar como é que funciona isso nas igrejas? Eu ouvi dizer que existe até disciplina nas igrejas. Ah, tem muita disciplina. Por exemplo, tem igreja que é mais rígida. Aí ela diz que a mulher não pode cortar o cabelo. E já tem disciplina que o homem não pode ir à praia e tomar banho de bermuda. Ele tem que tomar de calça Não, eu não comprida. falo nesse sentido. Eu tô falando disciplina no sentido assim, você faz alguma coisa que o pastor acha que é errado sim. e te disciplina. Aí ele me disciplina, me coloca afastado do banco. É um Como banco, assim? Assim, eu não posso sentar junto de todo mundo. Tem um banco extra para os... É tipo um banco extra, mas eu fico um pouco reservado. Aí eu tô disciplina, não posso participar de nada, não posso cantar, se caso alguém cante. Aí não pode cantar, não pode... Diversas Não pode coisas, participar das atividades não posso da igreja. participar de nada, porque ele me disciplina. Mas se a palavra, né, as escrituras lá, diz que eu tenho que entrar no meu quarto, nos meus aposentos e orar ao Pai, então eu posso pedir perdão pelo que eu acho que é pecado para Deus e não para o homem. Então é o próprio ser humano disciplinando o próprio ser humano dentro de uma religião. Mas isso é a mentalidade de tu fora da igreja hoje em dia, né? Hoje em dia, porque eu saí desse laço, sabe? O laço do passarinheiro. São eles mesmos, né? Eu caí fora disso. Agora, eu só cheguei, talvez eu cheguei... Aliás, eu sempre fui uma ovelha para eles, eu sempre fui rebelde. Porque no fundo, eu tinha aquela dúvida. Será que isso é verdade? Será que isso, sabe? Eu ainda tinha isso. Mas como eu tava com a cabeça feita, manipulada, eu achava que era a verdade absoluta e troncho mesmo assim. Mesmo quando, digamos assim, quando tu chegava com uma parte que te dava uma certa dúvida, tu fechava os olhos para isso. Não ia fundo porque talvez tu sentia medo de estar pecando se tu tivesse... pecando, de ir pro inferno. É como se tivesse uma ponte e ela balança muito, mas eu confio plenamente no pastor e sigo ela de qualquer jeito. Aham. É do tipo assim, tu sabe, assim, meu pastor falou, ele deve estar sabendo do que está falando. Isso. É Porque a manipulação. E às vezes a pessoa até pensa assim, ele é muito inteligente e ele não estaria falando besteira lá, Aí né? eu já fiz diversos tipos de perguntas lá dentro da igreja. E aí? Que quando eles não sabem responder, ele diz que É mistério. é mistério. Isso, Joga na conta do mistério. isso é mistério É de Deus. uma Então, para que eu vou palhaçada. seguir a Bíblia, tudo que está ali, se é mistério, não tem nada ali. É o que ele acha que é mistério para ele. Eu tenho uma outra pergunta para ti. Me diz uma coisa, tu achas que se tu tivesse morando no Brasil, tu teria ficado na igreja? Eu acho que sim. É eu verdade. ainda estava no meio. Eu acho que eu passei a estudar mais a Bíblia quando eu vim para aqui, para a Alemanha. Porque aí realmente eu tive tempo de tirar minhas próprias conclusões, ler o texto bíblico da forma que eu acho. E não tinha um chefe me dizendo é assim. Que te ou manipulasse. É assim que me manipulasse. E hoje eu declaro, E ainda casou com a herege, né? E hoje eu digo para todo mundo, nunca mais eu entro nesse sistema. Porque isso é uma prisão, é a mesma coisa que está dentro do inferno. Porque isso não pode, aquilo não pode, você não pode isso, você não pode aquilo. Você está vivo, mas não vive, né? Tá vivo, isso realmente. E é manipulação total. Manipulação é o que? É a arte de fazer a pessoa acreditar cegamente no que a pessoa quer. Isso é a manipulação. Gente, Aliás, eles não param para pensar que em outras religiões as pessoas também fazem a mesma coisa com as ovelhas. Por exemplo, o Testemunha de Jeová, o catolicismo, aí você tem o inferno do catolicismo, o inferno de cada religião e o céu de cada religião. Então eu vou para qual inferno? Essa é a pergunta. Eu vou para os infernos de qual denominação? e vai para o céu de qual E vou denominação? para o céu de qual? Bem, se eu fosse homem, eu escolheria o céu do muçulmano, porque lá ia ter umas meninas para eu namorar. É quantas? Parece que é Sei lá, 15, 18 15, virgem. Alguma coisa, pronto. Aí seria massa, né? Porque aí, no
não estou contigo mais, eu já morri. É, já morreu mesmo. Espírito, e aproveitar aí essas 18 Ia virgens. namorar. É, gente. O pessoal é realmente... Então quer dizer que se estivesse no Brasil, tu achava que tu ainda estava com a mesma cabeça, né? Eu não acho, Eu tenho certeza também. Eu perguntei assim para conteúdo para o canal para a gente entrar nesse assunto, mas como a gente é casado já há muitos anos, então eu sei como tu chegou na Alemanha. Tu chegasse ainda dizendo que, eu ainda lembro como hoje que tu dissesse assim: olha, você pode achar o que você quiser, mas quando eu estiver trabalhando eu vou pagar o meu dízimo. Que eu fiquei pensando assim, vai tanto. Já hoje em dia, né, a gente foi pro restaurante e hoje a gente comeu muito bem, foi muito bem atendido. E eu prefiro dar os 10% do garçom que me atendeu, foi muito gentil comigo, do que dar para pastor. Com certeza. Eles têm que trabalhar. É lógico. Os caras têm que pegar uma enxada aí, ó, e capinar um matozinho. É muito fácil você acordar de 10 horas da manhã, feito um vagabundo, né? Acorda de 10 da manhã. Prepara a pregação. Prepara a pregação. Ou deixa como ele já tem um domínio ali da leitura ali dos esquemas lá, eles preparam até 4, 5 horas da tarde. Aí se levanta, né? Dá logo uma surra nas crianças. Por quê? Isso aí vem da tua cabeça. Não, é porque a maioria deles são agressivos dentro de casa. Verdade. Eu não estou falando todos, eu não estou generalizando, mas a grande maioria... Será porque eles têm essa coisa de eu sou o chefe, já que eu tenho não sei quantas ovelhas? Essas pessoas, é a arrogância de ser o líder? Pode ser. Que faz a pessoa ser. Eu já ser... vi diversos tipos de líderes religiosos. Em casa ele é um leão, sabe? Ele bate na mulher, nos filhos, tudo tem E não perde uma santa ceia. E não perde uma santa ceia. O cara é o fera. 40 anos dentro da igreja e nada aconteceu de errado com ele. Sempre quando passa o pão e o vinho, ele o danado pega. E aí que eu ficava espantado. Esse cara nunca pega. Esse cara nunca pega. E ele tá fazendo o que aqui na terra? Já era para Deus ter levado, né? Se ele é tão perfeito, mais de 30 anos dentro do sistema religioso e sempre ceia, porque o texto bíblico, né, para quem lê Bíblia, o texto bíblico é bem claro quando ele diz, né, que tá comendo da carne, a carne representa, o pão representa a carne de Cristo e o vinho representa o sangue e o texto todo completo como fala lá. Então, agora me diz uma coisa, o que é que tu pensa hoje em dia com relação a Deus? Tu acha que o Deus da Bíblia ele existe e se ele existe, como é que tu interpreta ele? Ó, eu sou uma pessoa que eu acredito num ser superior, né? Eu posso até dizer que é Deus, mas o da Bíblia não é, de maneira alguma. Então tu é agnóstico, igual o do Alcorão também não é, porque são tudo livros escritos por mão de homens, de ser humano. Não, o Corão não. O Corão foi Deus que deu ao profeta Muhammad. Um anjo desceu e deu o anjo profeta. Desceu. É muita história de Nárnia. O do evangélico foi escrito, foi pergaminhos achados. E a criação do mundo em várias religiões tem uma forma diferente, porque a criação do mundo na história dos evangélicos é de uma forma do pó da terra. A criação dos índios, né, da Índia é de uma forma, de outra religião é de outra forma. Deus criou o ser humano como? Foi de quê? Foi do pó. Foi brincando de massinha, de modelar, porque estava monótono. Uma religião é do pó, né, e outra coisa, já foi do céu, tu já parou para pensar que se Deus fez o homem do pó da terra, fez o barro, fez a massinha de modelar, por que não fez a mulher? Porque teve que estourar a barriga do homem para tirar uma costela. Não poderia ter pegado mais pó e feito a mulher? Não sei, talvez que queria que seja o que fosse. Não, eu acho que isso é para representar, porque a mulher tem que ser submissa ao homem, até nisso. Para dizer que a mulher só existe porque o homem existiu primeiro. Isso foi a história de um malandro da época, um cara realmente muito manipulador, feito os dias de hoje, que tem os líderes religiosos, e na época criou, né? Até porque a Bíblia passou por várias reformas, né? E a gente não sabe onde é a verdade, né? Ela passou lá no Concílio de Nicéia, né? Que já foi manipulada lá pelos bispos, né, da época.
aí depois passou por Martim Lutero e já até chegar lá no Brasil agora, com vários tipos de idioma, dialetos diferentes. Eu não tenho possibilidade de acreditar nisso. Gente, vou encerrar aqui essa entrevista. O irmão Deco vai voltar. Eu gostaria de falar bem muito mais Os coisa, irmãos mas no isso Senhor vai voltar, né? Na próxima, com o capítulo 2. Né? Vamos ver uns tópicos aqui, porque é interessante conversar com uma pessoa que realmente já